Então, galera, um erro comum para o tenista amador que está tentando criar mais potência no golpe é, como eu falei, é usar poucas alavancas e tentar tirar mais delas. Vou dar um exemplo de um erro comum entre vocês aqui, ó. Se você está começando, é um jogador intermediário, é querer criar toda a potência vindo do braço e da raquete para bater uma bola. Cara, você pode criar a força que for dessa pouca alavanca, você só vai conseguir uma coisa: inconsistência. E a gente sabe que tênis é um esporte de quem erra menos, né? Então sim, a gente tem que trabalhar a potência, mas sacrificando até um certo ponto o controle de bola. E quando você tenta criar muita energia de pouca alavanca, qualquer errinho, qualquer erro de timing de bola, você vai ficar totalmente inconsistente porque você está trabalhando em poucas alavancas. Por exemplo, forehand, a gente fala em 7 alavancas. Se eu cometer um erro em uma delas, eu ainda tenho 6 outras alavancas sustentando o meu golpe. Então a chance de eu acertar ainda é muito grande. Por mais que eu tenha errado ali um espacinho de time, tenha atrasado um pouquinho o meu golpe, eu tenho algo que está sustentando atrás desse golpe. E principalmente, galera, é isso que vocês têm que entender. Eu vejo o tenista que está começando muito focado nesse braço da raquete. Cara, começa a pensar no seu corpo, como que suas pernas precisam se encaixar para você bater um golpe de melhor qualidade. Tênis é jogado aqui, ó, é o como você se encaixa, uma boa base de golpe, e é daqui que sai a energia. Eu falo muito, você sustenta um golpe de baixo para cima, entendendo as alavancas vindo de baixo para cima, a energia é criada lá de baixo, até chegar aqui em cima. Mas não, muitos de vocês só querem criar energia aqui, mal conseguem encaixar direito numa bola e já quer bater forte pra caramba e sem controle nenhum. Não, vamos lá, vamos sustentar, vamos entender nossas bases de uma maneira melhor. Mas nessa aula eu vou falar muito sobre as 3 maiores alavancas e mais consistentes que a gente tem no golpe do forehand e do backhand, que é perna, quadril e tronco. Sem essas 3, se você, eu falo muito sobre isso, eu comparo ao tênis que a gente assiste na TV dos profissionais. Todos eles atingem pelo menos esse mesmo nível de consciência corporal. Eles sabem, todos eles, para chegar no nível que eles estão lá jogando ATP, cara, essas alavancas são iguais para todos eles. A diferença entre um top 200 para um top 10, aí sim é no detalhe. Aí é o controle de topspin, é uma potência a mais que vem das alavancas mais sensíveis, mas perna, quadril e tronco, consciência corporal na hora da batida, padrão de movimentação, bases bem identificadas, todos eles fazem igual. Beleza, galera? Dificilmente a gente tem um jogador de tênis, principalmente hoje em dia, que é um esporte super mais atlético, de habilidades motoras muito melhores do que antigamente. Antigamente a gente via muito jogador talentoso se dando bem. Hoje em dia você precisa ser um atleta antes de tudo, para depois a gente adquirir essas habilidades e ser um extra, beleza? Então, dificilmente um cara que não tem uma boa movimentação consegue hoje ter bons resultados num tênis de nível mundial. A gente vê até esses jogadores mais altos que antigamente faziam muito estrago no circuito só sacando, hoje em dia não tem mais um top 20 ali que só sabe sacar, hein? Então você precisa sacar e você precisa ser bom nessas pernas para conseguir manter um nível legal no esporte. E o tenista amador é a mesma coisa, mas numa proporção menor, beleza? Então é entender o como eu vou usar minha perna, meu quadril e meu tronco aplicado em cima de uma bola primeiro, trabalhando essa energia que a gente consegue ter mais controle sobre ela. Eu falo muito, se você tentar entender o que está acontecendo com o seu punho, com o seu antebraço no tênis, você está ferrado, você vai endoidar e você não vai ter futuro nesse esporte. Porque tudo é muito sensível aqui, a gente tem uma mobilidade enorme e o tênis é super rápido, vem uma bolinha super rápida na sua direção. Mas o que a gente consegue fazer é ter essa consciência corporal nessas batidas. Isso a gente consegue fazer igual de uma para outra. E quando a gente tem uma base bem feita vinda daqui, aqui começa a ficar mais consistente também. E é o que eu falo, a gente precisa minimizar erros nesse esporte. Então se minha base está bem feita, se meus encaixes estão adequados e a única coisa que eu posso errar aí sim é uma coisa mais sensível, cara, a gente começa a ter um pouquinho mais de planejamento, um pouquinho mais de futuro para esse esporte, beleza?
Então tá aqui o que eu iria trabalhar quando o aluno vem me procurar. Então eu quero mais potência no meu forehand. Tá aqui o que eu ensino para ele, tá galera? Então galera, primeiro de tudo, eu ia fazer já no Topspin Pro, mas se você não tiver um Topspin Pro, tenta usar aqui o poste de rede da sua quadra, da sua academia. E aqui o que eu falo pra galera? Isso aqui ensina muito bem a você usar um pouquinho mais o seu quadril, sua perna, seu quadril e seu tronco. Em que sentido? Um erro comum, isso aqui eu me posicionei aqui, ó, mais ou menos a um pé do poste da rede, ó, um pezinho aqui, ó, tá? Posicionei uma base aberta, bem alinhado com o poste. E a ideia aqui é eu bater um forehand naquele sentido, ó. E o erro comum no tenista amador é não entender aquele lagging de raquete. E aí a potência do golpe quer ser criado pelo braço e obviamente por você estar posicionado aqui, se você fizer só com o braço, o movimento do braço, você vai dar uma raquetada no poste da rede. Então aqui te ensina a fazer um lagging apropriado, a usar essas alavancas de uma maneira mais, óbvio, correta. Não é nem mais eficiente, é correta. O que é? Prepara seu golpe e essa raquete tem que fazer esse movimento aqui, ó. Fechou? Quando você começa a entender que o movimento do tênis é esse aqui, cara, essas alavancas é o que vai criar toda a potência do seu golpe. Beleza? Então isso aqui ensina bastante você ficar nessa distância e começar a treinar esse lagging de raquete. Essa raquete vem nesse sentido aqui, ó. Fechou? Uma baita de uma alavanca que sustenta os nossos golpes. E o backhand é a mesma coisa. Olha lá, um pezinho aqui, quem bate com duas mãos, ó. Tá? Preparei meu golpe. Se eu vier só com a raquete, ó a raquetada que eu dou aqui no cabo. Não, é aqui, ó. Ó. Tá? Lagging de raquete. Aqui eu consigo bater um golpe, ó. Fechou? Mas isso eu ensino meus alunos no Topspin Pro. E eu tenho aqui um pedestal que faz a função da rede. Então fica um pouco mais claro para o meu aluno entender isso. Então eu coloco como mesma coisa, ó lá. E eu vou fazer ele entender que o golpe dele tem que sair desse movimento aqui, ó. Tá? Essa é a alavanca do golpe. Se ele vier só com o braço com a raquete, ele vai dar a raquetada, ó. Não, é lagging de raquete. Aí ele começa a criar uma potência, a entender melhor das alavancas de um golpe e que automaticamente, tendo mais consciência das alavancas, a questão de potência é questão de tempo. Quanto mais consciência das alavancas, quanto mais alavancas você conseguir colocar no seu golpe, mais potência você vai criar. E o mais legal, sem nem tentar, sem fazer força nenhuma. Beleza, galera? Então isso aqui é o que eu ensino meu aluno a fazer. A entender mais das alavancas de um golpe primeiro, principalmente pensando no que sustenta um golpe, que é perna, quadril e tronco, para depois a gente começar a ver resultado ou acionar algumas outras alavancas que são sim específicas para mais potência, mas é quando a base de um golpe já está bem definida e quando você está já usando essas alavancas de sustentação de golpe, beleza? Então isso é a aula de hoje, galera. Espero que você tenha gostado. Tenta praticar cada vez mais essas alavancas grandes do seu corpo que eu falo, que com certeza em algum momento você nem vai precisar pensar em mais potência, tá? E bora para quadra e bom